Senhor presidente, quero falar um pouco do trabalho que a gente fez na semana passada. Eu estive em Cuiabá, tivemos juntamente com o Silvano Amaral uma reunião de mais de 2 horas, tratando de assuntos referentes à regularização, agricultura familiar, alinhando alguns apoios para o nosso município de Vera, alguns incentivos que virão e algumas parcerias. Tem os projetos em andamento, então tratamos também juntamente com o secretário Silvano das DAP, que agricultura familiar, o assentado ou pequeno produtor, para ele poder participar de pregão para merenda escolar ou para a própria Conab, seja municipal ou estadual, ele precisa ter DAP. A própria cooperativa que se encontra, a Cooper Celeste, que é do nosso município, para ela poder participar, ela precisa DAP jurídica. E essa DAP jurídica precisa ter a maioria dos cooperados precisa ter a DAP individual de cada um para poder a cooperativa ter a sua DAP jurídica. Então, tratamos desses assuntos juntamente com o secretário, trocamos bastante ideia referente ao leite, aos incentivos, e para mim foi um aprendizado também. Quero parabenizar o secretário Silvano e toda a sua equipe, Gilmar. Estão trabalhando com firmeza, apesar dos cuidados que tem que ter por causa dessa pandemia, mas as coisas continuam. Então, obrigado, Silvano, pelo seu trabalho, pelo empenho, e com certeza o Estado está ganhando muito com o trabalho do nosso secretário Silvano Amaral, que vem desenvolvendo. Agradecer também nosso deputado federal, Juarez Costa, aonde tem se empenhado em várias ações no nosso município, com emendas parlamentares, e agradecer uma última empenho, uma ação ativa e precisa do nosso deputado Juarez Costa, referente à Energisa. Nós estávamos com um problema lá na sede da cooperativa, onde estava se perdendo leite por falta da energia trifásica para poder ligar os resfriadores maiores para poder fazer a armazenagem de leite. E desde o ano passado estava com problema, a Energisa vinha, não resolvia, não trocava o transformador, e uma ação do deputado Juarez e dos seus assessores conseguiu sanar esse problema, trocar o transformador, e hoje está tudo funcionando redondinho. Então, essas ações são muito importantes. Estivemos também no INCRA, tratando de assunto de regularização, apesar de estar restrito o atendimento, estão trabalhando a maioria de suas casas, né, os colaboradores do INCRA, mas a gente conseguiu levar algumas demandas, tanto do PA Jonas Pinheiro, como o PA Califórnia. E recebemos também, trouxemos a nova norma, que mudou algumas coisas para os novos assentados. Alguma documentação é diferente do que era. Então, também, a gente vai poder passar para as pessoas que têm alguns documentos que são diferentes do que os cadastros anteriores. Então, foi uma viagem, senhor presidente, muito produtiva, e o nosso município, em breve, terá vários resultados desse trabalho que é feito. Muitas coisas a gente não vai nem comentar aqui, vamos esperar acontecer, que é melhor assim. E referente à pandemia, como o nosso nobre vereador Vilmar comentou muito bem, Vilmar, essa viagem em Cuiabá eu realmente fiquei preocupado. Eu já era preocupado, mas eu fiquei bem mais preocupado.
E muitas coisas eu não consigo entender, né? Eu não sei se porque a gente mora lá no sítio, a informação é diferente, ou a gente assimila as coisas um pouco diferente. O hotel lá que a gente sempre fica, vereador, a maioria das vezes, o Scala, se tu olhar lá, parece que faliu. Está um deserto. A coisa feia de ver. Aí a gente analisa decretos de governador, não estou aqui falando mal de ninguém, só uma dúvida que eu tenho, né? Que eu não consegui entender. Comércio precisa fechar, tem que... um monte de restrição. Mas as obras, parece que não tem restrição para as obras. Eu vi um monte de obra lá em Cuiabá, nas avenidas, passarela, um monte de funcionários trabalhando, um passando do lado do outro. E será que os comércios também não podiam trabalhar da mesma maneira que trabalham as obras, seja do Estado ou da Prefeitura? Será que não podia ser do mesmo jeito? Ou será que os colaboradores do Estado e da Prefeitura, eles são imunes ao vírus? Então, eu não sou contra. Nós precisamos se prevenir, precisamos cuidar. Temos que fazer essa prevenção. Mas tem umas coisas que eu não consigo entender. É difícil, né? É que nem eu tenho falado aqui por várias vezes. Nós vivemos num país com muitas leis, mas as leis, às vezes, para um é de um jeito e para outros é de outro jeito. Elas não são igual para todos. Então, outro detalhe, o nobre vereador Vilmar colocou muito bem, referente à pandemia, precisamos cuidar sim. E o que precisamos também? Eu acredito que nós precisamos mudar, presidente. Pelo menos nós tentar começar a mudar o foco nosso. Porque hoje, eu, no final de semana, visitei algumas famílias lá no PA, famílias que não têm internet em casa. E o pensamento dele é bem diferente. Aí tu pede o que eles assistem, só assistem a Rede Globo. Aí você entende por que o pensamento deles é bem diferente. Não tenho nada contra a Rede Globo, não tenho nem um real de haver e nem devo nem um centavo para a Rede Globo. Mas nós precisamos hoje mudar, a mídia, os jornalistas precisam mudar a maneira de colocar. Só coloca desgraça. Só faz jornal, só tem desgraça, só vê desgraça. E o dia inteiro, a pessoa ficando só ouvindo desgraça, a cabeça dele está desgraçada já. Está poluída. Se ele não sair de casa, ele vai pegar o vírus pela tela de televisão. Não vai ter jeito, ele vai adoecer pela televisão. Que a mente dele já está doente. Porque nós, colegas vereadores, independente quem acredita ou quem não acredita, a lei da natureza é assim. Os nossos pensamentos e as nossas ações é que definem o que vai ser lá na frente. Se nós ficarmos pensando que o vírus, e daqui a pouco nós estamos com o vírus. Então vamos usar as coisas para colocar coisas boas. Vamos aproveitar a crise para novas oportunidades. Porque senão, se nós vamos só publicar desgraça e compartilhar desgraça, aí nós vamos viver num mundo desgraçado. E precisamos nós melhorar, postar coisa boa. A notícia tem que ser dada, mas não polinizar a notícia. Quantos que foram curados? Ninguém fala. Só fala dos que morreram. Só fala de quem morreu. Né?
Obrigado, Odimar, pelo espaço que você me deu. Você falando agora a respeito disso, quantos se salvaram, quantos que foram curados. Hoje o Vidmar Siliprandi esteve lá em minha casa e trouxe uma informação que ele passou até para o IMEA do Mato Grosso, que não é só de medição, mas não tem nada a ver com saúde. 2018, 2019 e 2020. A mortandade, janeiro, fevereiro, março e abril. O único mês que morreu mais gente que 2018 e 2019 no Brasil foi o mês de março. E o mês que vai mais morrer gente vai ser junho, julho, agosto. Que nós vamos entrar no frio e daí vai vir as doenças pulmonar. Não é o coronavírus que está matando. Eu queria saber, e hoje ele me deu a informação, eu queria saber o que está morrendo no Brasil. Não é o que o coronavírus está matando, mas quantas pessoas estão morrendo no Brasil. Porque todo dia morre, todo dia nasce. Então, desses 4 meses que se passaram, só um mês ganhou. Teve um mês que morreu 5.000 pessoas a menos que os anos anteriores. Então, assim, a polemização que você fala em relação à doença, nós temos que se cuidar, nós temos que fazer a nossa parte para que ela não se alastre tão rápido como aconteceu na Espanha, na Itália, mas também vamos ver o que morre anualmente. Nós sabemos que morre 1 milhão de pessoas ou mais por ano, mas esse ano, só um mês até agora, morreu mais gente do que 2018 e 2019. Então, o que eu me refiro, que em relação à doença, nós precisamos realmente se cuidar, mas que está morrendo menos pessoas em 2020 do que os anos anteriores. Obrigado, Odimar, pelo espaço, que eu achei interessante falar conforme sua fala. Obrigado pelas colocações, vereador Renato. E realmente, vereador, eu estive olhando os gráficos, só em tuberculose, no mundo morre 900 mil todo ano. Alguém parou o mundo? Não morreu nem 100 mil, de coronavírus. E ainda tem mais uns dados lá, que várias mortes que está lá coronavírus, que não é confirmado que foi do coronavírus. É problema pulmonar, e daí se não fez o teste antes, o protocolo lá é põe o quê? Coronavírus. Isso está no portal da transparência. Não é que está ouvindo em mídias sociais. Você está no portal da transparência, os dados. Né? De acidente morre 400 mil por ano. Então, por que não paremos o trânsito até hoje? Né? Então, é que nem os nobres vereadores colocaram, precisamos cuidar, precisa cuidar. Mas se nós não ter cuidado com o outro lado também, vai morrer muito mais gente de fome, de suicídio, né? Porque a fome e a sede o cara tem reação. A doença o cara está ali esperando o remédio. Agora, a partir do momento que chegar a fome e a sede, ele vai reagir. E aí é onde podemos ter um caos social e até uma guerra civil. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente, devolvo a palavra.